Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos falar um pouquinho hoje sobre saúde e deixar claro, né, como a saúde emocional, como a saúde física, sobre a saúde mental, elas estão todas conectadas. Eu sou o Dr. Felipe, meu nome é Felipe Natel Caresia, tá? Sou médico e o tema de hoje a gente vai falar sobre saúde de uma maneira geral. Saúde emocional, saúde física, saúde mental, como elas estão relacionadas entre si e como a saúde, nossa saúde de uma maneira geral, é muito importante no dia de hoje. Tá? E o tema do episódio hoje que eu gostaria de falar é sobre isso, como a gente relaxar no nosso dia a dia, como a gente controlar mais a ansiedade no momento de caos, tá? Tendo mais saúde emocional para lidar com os desafios, praticando atividade física no nosso dia a dia, tendo mais saúde mental como rotina no nosso dia a dia. Então temos alguns aspectos, né, que eu chamo de áreas para a gente manter uma saúde bacana, para a gente ter controle, né, sobre as nossas vidas, para a gente conseguir governar um pouco mais as nossas vidas, viver menos estressado no dia a dia, viver de uma maneira mais leve, mais saudável, controlar, né, a nossa mente, os nossos impulsos no dia a dia, em momentos de conflito, em momentos de desafios. Então é muito importante a gente colocar algumas etapas aqui, né, sobre a saúde mental, sobre a saúde física. Então eu gostaria de falar inicialmente sobre a alimentação saudável. O que geralmente vocês acordam, quando vocês acordam pela manhã, o que vocês comem? Entendeu? Isso é muito importante. O que você come no café da manhã? Né? Você normalmente introduz alimentos mais saudáveis, como frutas, né? Iogurte, cereais, ou você come coisas mais enlatadas, embutidas, muito pão. Então é muito importante a gente, num primeiro momento, a gente ter noção do que a gente está colocando para dentro do nosso organismo. Uma coisa que eu sempre gosto de falar é que nós, seres humanos, nós somos, tá? Sempre entre aspas, nós somos o que nós comemos. Então é importante, é muito significativo a gente parar para observar o que a gente está comendo. Come bastante verdura, bastante legume, né? Que horas, né, você está introduzindo isso? Aqui eu comecei a falar uma alimentação saudável no café da manhã. O que você está comendo? Que horas você está acordando? Você costuma, por exemplo, ir treinar de manhã, né? O que você come no café da manhã, de pré-treino, por exemplo? Tá? Você está sem fome, você costuma ir treinar em jejum, depois você come alguma coisa. Então é importante da gente observar o que a gente está comendo, se a gente está inserindo alimentações saudáveis, como frutas, iogurte, cereais, se tem açúcar relacionado ali, entendeu? Se tem muito pão, se tem muito farináceos, muita farinha branca. Então a importância inicialmente disso. Aí um outro fator que eu gostaria de relacionar, na parte da manhã, vamos supor que a gente comece a treinar, né? Na parte da manhã, que a gente vai praticar alguma atividade física de manhã, seria a prática de exercício físico. Vocês costumam praticar alguma atividade física? Se sim, qual? Se não, isso passa na sua cabeça praticar alguma atividade física? Então, vou falar um pouquinho aqui sobre a importância de praticar a atividade física. Além de você ter uma rotina de atividade física no seu dia a dia,
Mesmo que seja uma caminhada, né, inicialmente, ela é muito importante para a sua saúde mental, para a sua saúde emocional, para você controlar as suas emoções. Então a atividade física, ela entra também nesse aspecto, tá? De você ter mais controle de si mesmo, de você permanecer mais presente no momento. Ela ajuda muito isso. Além também dela aumentar os seus níveis de testosterona, ela regular os seus níveis de testosterona, tá? A atividade física também, dependendo da intensidade dela, ela ajuda você a regular muito, às vezes, os seus instintos sexuais através do equilíbrio da testosterona, da liberação de testosterona. Então é muito importante a atividade física no decorrer do dia a dia. Além da liberação da testosterona, a atividade física, ela libera um hormônio de bem-estar. Acredito que todo mundo já tenha ouvido falar sobre isso. Se não, vou falar um pouquinho aqui. Ela libera um hormônio de bem-estar que se chama endorfina, que é aquele hormônio, quando logo após, né, seria bom vocês observarem que logo após, depois que fazer exercício físico, vem aquela sensação de satisfação. A gente se sente mais calmo, mais presente. Parece que a nossa mente, normalmente ela está mais clara, né? Clareza mental. A gente fica mais em paz conosco mesmo e com os outros. Então, por isso a importância, né? Eu enfatizo aqui como um segundo pilar, né? O primeiro seria uma alimentação. Eu falei inicialmente da alimentação aí no café da manhã, né? Colocando como exemplo, se a gente for realizar um treino pela manhã. E o segundo pilar eu coloquei, né, como exercício físico. Então, na verdade, são 3 pilares. Eu vou falando para vocês aos pouquinhos e vou descrevendo um pouco cada pilar, né? Como eu disse, na alimentação pela manhã eu descrevi, né, algumas coisas que seriam bacanas a gente evitar de comer, né, como farináceos em geral, e introduzir alguma alimentação mais saudável. E na parte do exercício físico, a liberação do hormônio, a importância do exercício físico na saúde mental, emocional, na liberação da testosterona e na liberação da endorfina também. Outro benefício também do exercício físico, principalmente para as mulheres, é a diminuição da celulite. O exercício físico melhora muito a nossa vascularização, nosso sistema vascular, o nosso sistema circulatório. Então, a mulher, quando ela realiza de uma maneira regular, além dela estar melhorando toda essa parte física, mental, emocional, ela também melhora toda a sua parte hormonal, pele, cabelo, né? O relacionamento em casa, com os filhos, com o marido, tudo fica muito mais claro, mais limpo, tudo fica muito mais objetivo, mais em momentos de conflito, às vezes coisas que não estão saindo bem, ela tem mais clareza para resolver aquilo, entende? Então, além de melhorar, de liberar a testosterona, né, no homem e na mulher também, regular aí, diminuir a celulite, ela também ajuda muito na menopausa, no caso das mulheres. Então, normalmente a mulher, depois de um tempo, né, depois que ela entra na menopausa ali, né, dos seus 45, né, menopausa precoce, depois dos 50 anos, alguns níveis hormonais dela ela caem. E devido à necessidade, muitas vezes, de reposição hormonal, o próprio exercício físico ajuda muito caso ela precise fazer essa reposição hormonal. Ela se sente muito mais viva, muito mais pronta, entendeu? Muito mais autoconfiante, autoestima, amor próprio. Isso melhora muito a autoimagem também da mulher, tá? Outro fator que eu poderia falar aqui
da prática de atividade física seria o aumento da imunidade, isso em geral, tá? Agora colocando como homens e mulheres, o aumento da imunidade em geral, prevenindo você contra infecções, vírus, ainda mais agora, quando a gente está vivendo aí a época do Covid, né, que preocupa muitas pessoas, e o medo instalado, já está mais provado que o medo, ele diminui muito a imunidade, né? Você fica ali refém, né? No estresse do dia a dia, na correria, às vezes você fica refém do medo. Então, o que eu quero dizer com isso? A prática regular, a alimentação, a prática regular de atividade física, uma alimentação saudável, ela vai melhorar muito a sua imunidade. Tá? Outro fator muito importante, ela fortalece muito o nosso músculo cardíaco. Tá? A nossa bomba aqui, o nosso centro de distribuição. Então, muito importante. Todo mundo sabe que o coração hoje ele é indispensável, né? Porque a pessoa que tem uma sobrecarga cardíaca ou quando o coração está mais, por exemplo, vamos dizer assim, inchado, quando a gente sofre de algum problema do coração devido a um estilo de vida irregular, né? Um estilo não saudável, o coração ele sofre as consequências. Então, a atividade física, a alimentação, melhora muito também o nosso músculo cardíaco, melhora muito a nossa circulação como um todo, de todo o nosso organismo. Tá? Então, melhora desde o fio de cabelo seu até a unha do seu pé. Então, todo o sistema nervoso, sistema circulatório, sistema endócrino, a liberação, a regulação, o equilíbrio hormonal. Eu citei aqui dois, como a testosterona, como a endorfina. Então, a importância da musculação, normalmente eu coloco a musculação, né, como um exercício, mas da atividade física em geral. Dependendo aí do seu nível, né, é claro, né, não sei se você é iniciante ou não, então eu sempre recomendo vocês procurarem um professor de academia, inicialmente, se caso vocês não quiserem, não tiverem condições de pagar um personal, mas é muito importante vocês terem alguém acompanhando vocês, tá? Outro fator muito importante da atividade física, além de melhorar e fortalecer o nosso músculo cardíaco, ele melhora também toda a nossa musculatura estética, né? Nós perdemos peso, com o exercício físico associado à alimentação, a gente tem mais clareza mental, a gente tem mais motivação para encarar a nossa jornada, o nosso dia a dia. Então, a importância da alimentação e da musculação. Outro fator que eu poderia colocar como benefício de você fazer um exercício físico seria a redução do colesterol. Ele equilibra os níveis de colesterol no sangue. E o colesterol ruim, por exemplo, que é chamado de LDL, e ele aumenta o nosso colesterol bom, que é chamado do HDL. Um outro benefício muito importante é a regulação da nossa glicemia e da nossa pressão arterial. Então, normalmente, as pessoas têm picos, né, de pressão, e quando elas vão perceber, não é nem pressão mesmo que está aumentado ali, não é nenhum problema cardiovascular, renal, nada, mas realmente é devido aos picos de estresse. Então, a importância aí, no contexto geral da saúde mental, a importância da alimentação com atividade física, porque ela diminui muito os níveis pressóricos no sangue, ela controla muito os nossos níveis de pressão, né, através da circulação. Agora vamos entrar na terceira etapa que eu costumo falar, que é muito importante. A gente já falou da alimentação, tá? Introduzimos aí, eu coloquei como café da manhã.
alguns alimentos satisfatórios e outros não, que podemos evitar. Eu coloquei também o exercício físico, dei alguns exemplos dos benefícios dos exercícios, e o terceiro seria o sono. Seria muito bom a gente parar para analisar, para a gente observar mesmo, né, como é que está a qualidade do nosso sono. Né? Já está provado, experiência própria também, tá, gente? Que pessoas que se exercitam dormem melhor. Elas conseguem relaxar mais à noite. O seu sono reparador, o teu sono ali regulador, que a gente fala que é o sono REM, que é aquele sono que repara, né, todo o nosso estresse do dia a dia ali. Quando você faz algum exercício, né, alguma atividade física, associado a essa alimentação equilibrada e tem um sono bom, você ajuda a regular todo o seu sistema também. Você melhora todo o seu sistema nervoso, você melhora seu sistema metabólico, seu sistema endócrino, seu sistema respiratório. Parece que até a respiração melhora. Parece que a gente consegue até respirar mais facilmente nos momentos de estresse. A gente tem mais controle, a gente está mais em si, a gente tem mais controle da nossa mente em momentos de conflito, né? Naquele momento de caos, de uma reunião importante, ou que algo que acontece dentro do nosso trabalho, alguma confusão ali, entende? Aquela pressão que está tendo em cima da gente, né? Então, é muito importante isso, a gente também ter um sono reparador, a qualidade do nosso sono nos momentos em casa, desafios em casa, né? Já são desafios ali familiares, né? Temos desafios profissionais, como eu disse, depois temos os desafios familiares, né? Ali no relacionamento amoroso, nas discussões com o teu marido, com a tua esposa, com o teu cônjuge ali, né? Nos momentos de discussões, de brigas ali, de problemas, você tem mais controle mental para conseguir resolver aquela situação, né? Na família em geral ali, com os seus filhos, nas suas tarefas diárias, né? Tanto familiares ali quanto pessoais. Então a importância de você ter um sono reparador, um sono bom. Então, além de aumentar os nossos níveis hormonais e regular todos os nossos sistemas, né? Como eu disse aqui, circulatório, respiratório, endócrino e todos os nervoso, né? Que a gente precisa muito equilibrar a nossa mente hoje em dia. Tá? Então, também um outro fator muito importante, aumenta a nossa libido. A gente fica mais presente, entendeu? A gente fica mais conectado ali, né, com o nosso cônjuge, através da libido. A gente fica mais motivado num relacionamento amoroso. É muito interessante o sono. De um tempo para cá eu venho estudando bastante o sono, que é como se a gente fosse recarregado na tomada. É muito interessante, porque quando a gente dorme, pensa assim, gente, que o nosso corpo físico, tá, o que comanda ele é a nossa consciência, certo? Um exemplo, quando a gente morre, a nossa alma, a nossa consciência, como vocês quiserem falar, ela sai, certo? Não vou aprofundar muito sobre isso, porque não é o caso aqui. Mas, assim, quando você dorme, o teu corpo fica na cama. Então, vamos fazer uma analogia. O carro e o piloto do carro. Tá? Para o carro sair do lugar, o piloto ele tem que chegar lá, né? Sentar, ligar o carro, né? Colocar a marcha ali e sair com o carro, certo? A gente tem que ter ali a gasolina também, os fluidos do carro para a gente sair. Então essa analogia que eu queria fazer aqui é que nem do corpo físico. O carro seria o nosso corpo
E o piloto seria a nossa consciência. Então, todo momento que a gente vai dormir, né, todo momento que a gente vai descansar, a gente deixa o nosso corpo, né, que seria o carro, ali na cama descansando. E a gente sai, a nossa consciência sai. E é muito interessante que quando a gente acorda, quando a gente tem um sono bom, tá? A gente acorda quando a gente tem um sono bom, quando a gente cuida da nossa mente, né, nos passos anteriores, quando a gente tem uma alimentação mais saudável, quando a gente pratica algum tipo de atividade física, a gente vai dormir melhor. Então, quando a gente tem um sono bom, a hora que a gente volta com muito mais clareza. Vocês perceberam? Vocês percebem isso? Parem um tempinho para vocês observarem sobre isso. A gente volta com mais clareza, parece que é para começar uma nova etapa, né? Ou para continuar aquilo que a gente não tinha terminado. Então a gente tem uma nova oportunidade. É como se a gente tivesse, né, morrido ali, entre aspas, né? Deixamos o corpo ali, voltamos e estamos muito mais, né, motivado ali, energizado para a gente cumprir a outra parte do nosso dia, né? Eu não sei se vocês costumam também fracionar o sono, né? A importância da gente fracionar o sono também, isso que eu coloco como um ponto aqui, da gente tentar achar um tempinho no nosso dia para a gente dar uma relaxada. Mesmo se você não consiga dormir, por exemplo, um pouquinho durante o seu dia, mas seria muito bom você desligar, tá? Relaxar, fechar os olhos na hora do almoço, por exemplo, porque vocês vão perceber que parece que foram conectados na tomada na hora que você voltar. Então, a importância da gente desacelerar um pouco a nossa mente, certo? Então, inicialmente é isso. Vamos só recapitulando aqui, só para vocês entenderem da nossa saúde mental, né? Tô falando um pouquinho sobre saúde mental e a importância da conexão, né? De você ter saúde mental, emocional e física junto, de você estar praticando alguma atividade física junto. Então, a importância também de você ter esse sono, tá? Já perceberam também, voltando um pouquinho na parte do sono, que quando a gente dorme demais, parece que o nosso sistema nervoso ele fica lento? É interessante isso, né? E quando a gente dorme de menos, parece que a gente não tem muita energia e muita disposição para o nosso dia a dia. Então, segundo alguns estudos do sono, um bom sono à noite seria entre aí 6 a 8 horas. Então, e seria muito interessante a gente respeitar o nascer do sol, o que a gente chama de ciclo circadiano, né? Isso seria também muito importante para a gente também manter essa clareza, né? Essa motivação, essa energia no dia a dia, a gente ter mais sorriso no rosto, a gente ter mais vitalidade e energia para a gente lidar com o nosso dia a dia. Então, é muito importante também em relação a falando um pouquinho sobre agora a energia, como a gente volta um pouco, né, depois que a gente dorme, da gente prestar atenção quanto tempo a gente está dormindo. Não adianta, tá, deixar a preguiça dominar você. Normalmente eu gosto de usar uma expressão muito, muito interessante, que para a gente parar e observar a nossa mente, o que a gente está pensando, né? Como nós temos uma consciência por trás, né? Uma alma ali que nos mantém em pé, vivo aqui, então seria muito interessante a gente às vezes parar para observar o que a gente está pensando, né? Como que tá os nossos pensamentos, né? Sentimentos no decorrer do dia. Se a gente consegue ouvir um pouquinho o nosso corpo do que ele está precisando, se ele está pedindo descanso, se ele está pedindo uma pausa, se ele está pedindo pelo menos um pouquinho de sono, 10, 20, uma hora de sono. Então a importância de você ter um sono de qualidade e saber a quantidade de sono também.
Muitas vezes a gente acorda e parece que a gente não dormiu bem. E tá tudo bem, entendeu? Isso é interessante. Isso seria legal você parar a observar. Por que será que eu não tô dormindo bem? Né? Como será que está a minha alimentação? Como será que está os alimentos, né, que eu estou comendo? Qual que é a qualidade desses alimentos que eu estou comendo? É muito alimento embutido, enlatado. Né? Ingestão hídrica, um outro fator importante na alimentação que eu não falei. Tá? Quantos litros de água você está tomando por dia? Só relembrando que o nosso corpo é 70% de água, então a gente precisa da água para sobreviver. Então, como é que tá, né, a ingestão hídrica? Né? Como é que tá a sua alimentação em relação ao nível de energia? Certo? Você está ouvindo o teu corpo? Você está fazendo atividade física? Né? Então, a importância da gente parar às vezes para a gente observar. E para a gente conseguir parar e observar, gente, nós temos que desacelerar o nosso padrão mental, para a gente ter saúde mental. E para a gente desacelerar o nosso padrão mental, a gente tem que fazer alguns exercícios. Se a gente quiser introduzir novas ideias, né, e ter novos resultados, porque é impossível, né, a gente ter novos resultados com as mesmas ideias. Então, para a gente ter uma saúde emocional mais satisfatória, uma saúde mental, um corpo físico mais bacana, aquela autoimagem mais realizada, autorrealização ali, primeiramente a gente precisa desacelerar aquele padrão de pensamento que a gente traz, né, das nossas preocupações, do nosso trabalho, das cobranças. E para desacelerar temos vários exercícios. Eu vou citar algum deles aqui, não vou me aprofundar muito aqui neles, porque não é tema para outra aula, tá? Mas é interessante da gente ouvir o nosso corpo, né? Só terminando a parte do sono. Acordamos destruído, assim, aquele dia, não tive uma noite de sono boa. Tenta tirar um tempinho durante o seu dia para você desacelerar. Sai do caos, sai da bagunça, do barulho. Sai ali do líder ali do trabalho ficar no teu ouvido, daquelas pessoas te cobrando. Tenta sair, tenta desligar um pouquinho. É incrível. Se a gente conseguir fazer isso, mesmo que seja por uns minutos, né? É muito interessante a gente dormir, mas mesmo se não der, é um bom começo. Tá? Se você sair um pouquinho do externo que eu falo, do caos externo, para você desligar um pouquinho, para você introduzir. A hora que você desliga, tá? Que você acalma, você se mantém ancorado no teu presente ali, você se recarrega. É como se o seu corpo fosse ligado na tomada ali novamente. Você se recarrega e você vai ter mais clareza para inserir novos pensamentos, novas ideias, para você chegar naquela pessoa ou naquela situação e resolver aquela bronca, aquele pepino, e chegar em casa mais realizado. Nossa, consegui vencer mais um dia, consegui superar mais um desafio, mais uma dificuldade. Entende? É como uma semente, gente, né? Se você tem uma semente de morango, por exemplo, você plantou ela, né? Cuidou dela, esperou o tempo determinado ali, não ficou cavucando para ver como ela estava, né, na terra. Você plantou ela, você esperou o tempo apropriado ali da semente, você vai colher um morango. Não tem como você plantar às vezes ali banana e colher morango, não tem. O que eu quero dizer isso, a semente é as ideias que você vai introduzindo na sua mente durante o seu dia. Isso é muito importante para a sua saúde mental. Então, gente, aqui só para... eu separei essa aula para vocês falando de uma maneira geral, né, sobre a saúde mental, que ela está relacionada aí, né, bastante relacionada à nossa saúde física e à nossa saúde emocional.
da importância. Eu separei algumas etapas também para vocês, para a gente descrever um pouquinho cada etapa, né? Alimentação, exercício físico e o sono. E falei um pouquinho em cada etapa, descrevi um pouquinho para a gente ter consciência um pouquinho de viver um pouco melhor nas nossas vidas. Então, esse assunto é mais para falar sobre isso, sobre a gente nos manter centrado no nosso dia a dia, tá? Porque não tem como a gente viver no automático mais, certo? Às vezes a gente para perceber, as pessoas estão correndo de lá para cá, e se nós, né, não cuidarmos de nós, não falar, não dá mais, a nossa saúde parece que ela vai, entendeu? Daqui a pouco a gente se sente mal, a gente não consegue nem lidar com as nossas próprias emoções mais, né? A gente acaba culpando até o próximo pelos problemas aí. Então, espero que esse assunto tenha ajudado em algo. Eu falei um pouquinho então novamente só pra gente repetir sobre a importância da gente ter saúde mental hoje em dia, da importância da gente ter saúde física hoje em dia, da gente controlar as nossas emoções, pra gente viver uma vida mais leve, uma vida mais harmoniosa, mais feliz, uma vida mais realizada conosco primeiramente, tá? E posteriormente com todos à nossa volta, a gente vê mais em harmonia. Espero que tenha gostado desse tema. Um ótimo dia aí para todos.